acaso você já experienciou algum sentimento de atraso em relação aos seus estudos no geral, mas especificamente sobre o seu período de pós-edital? Algo relacionado por não saber por onde começar e também muito medo de perder tempo. Olá, se você ainda não me conhece, eu sou a Pietra Rodrigues, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Que bom que você está aqui. Eu fui nomeada 2 vezes num cenário de pós-edital, passei 3 anos e meio numa Secretaria de Estado e atualmente eu ocupo um cargo numa autarquia federal, cargo esse que eu conquistei na única vaga imediata disponível. Quero falar um pouquinho sobre erros no pós-edital, porque eu estava pensando em como foi na minha primeira nomeação lá em 2021 e também com o mapeamento que eu fiz com os alunos da mentoria. Eu lembro que quando eu vi o meu edital pela primeira vez, o meu pensamento lógico foi: eu preciso estudar tudo. Mas naquela época, tendo 1 hora por dia disponível para me dedicar ao edital, eu rodava em todas as matérias do jeito que eu podia. Então eu não fiquei presa a esse conceito. Mas num contexto mais geral, hoje em dia, eu consigo mapear alguns conceitos que podem atrasar seus estudos e te fazer perder tempo. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês 3 erros que podem te atrapalhar e a melhor estratégia para ser usada para corrigir. E como podem perceber, estou aqui acompanhada de café e mingau. Primeiro erro: querer dominar todo o edital da prova, obviamente. Nessa correria de querer saber 100% de cada assunto do seu edital, muito provavelmente você vai acabar se atrapalhando. E se atrapalhando num sentido de não avançar. Você vai ficar presa numa disciplina até conseguir um resultado satisfatório de acertos. Resultado: você não vai avançar nenhuma área nem outra. Um exemplo prático que eu posso trazer aqui é: você tem muita dificuldade em direito administrativo e aí você foca só naquilo, acaba não levando em consideração todas as especificidades do edital e acaba deixando de lado matérias que caíram pesado na sua prova. Inclusive, isso aconteceu comigo. O concurso atual que eu passei, fui nomeada, eu zerei todas as questões de arquivologia da banca. Salvo engano, eram mais de 2.000 questões. Eu fiz todas e não caiu nenhuma questão sequer na minha prova. A parte boa é que o meu cronograma era muito bem distribuído, então ao mesmo tempo que eu dei conta dessas 2.000 questões, ainda dentro da rotina apertada que eu tinha, eu ainda estava tendo contato com todas as outras disciplinas do meu edital. Se não fosse esse meu cronograma bem distribuído, eu teria saído muito prejudicada, sem dúvida nenhuma. Então, a melhor saída aqui no seu pós-edital é fazer um mapeamento da sua banca. Corre o risco, sim, de acontecer o que aconteceu comigo, por exemplo, mas as zebras estão aí. E o indicado depois desse mapeamento é estudar o que é mais cobrado, que não tem tempo para você alcançar a perfeição, mas tem tempo para você alcançar uma boa estratégia e chegar sim competitivo no dia da sua prova. Segundo erro que eu tenho observado muito é o estudo de forma completamente passiva. Lá no meu método para ser aprovada, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um módulo específico para isso, onde eu listo o que é um estudo passivo e o que é um estudo ativo. A frase que eu mais gosto de falar aqui: videoaula não é Netflix. O fato de você aprender como uma videoaula não significa que você vai ficar ali sentado vendo o professor falar eternamente e não fazer nenhuma anotação, por exemplo. Ou seja, você fica muito tempo assistindo a aula e acaba não produzindo nada. Eu particularmente sou uma defensora de videoaulas porque eu nunca consegui estudar com PDF. Acredito que direito penal, algumas coisas ali em teoria do crime, eu estudei sim por PDF, porque o conteúdo era muito extenso e eu acabava ficando um pouco perdida. Tirando essa questão, a minha absorção de conteúdo era muito melhor com videoaula. Acredito que era uma questão de não estudar sozinho, ter também ali alguém falando, me acompanhando, teoricamente, né, entre muitas aspas, me ajudava a me manter focada também. Meus estagiários foram para a caminha deles agora. E o grande problema de você ter um estudo muito passivo é que é tudo ou nada, né? Ou você fica ali assistindo a aula e não toma anotação nenhuma, ou então você toma anotações demais e acaba que vira um grande copia e cola. E na hora de resolver alguma questão, você não se lembra de absolutamente nada. Isso se você chega a resolver questões, né? Como contornar isso desde o primeiro dia? Por favor, coloque a prática de questões e também a prática de simulados desde a primeira semana do seu cronograma.
Quanto antes você tiver contato com questões, melhor. Gente, lembrem que no dia da sua prova você vai ter que colocar o X no lugar certo. Não fique muito preocupado em entender cada teoria, entender o porquê de cada coisa, porque você precisa colocar o X no lugar certo. Quando você virar servidor, você pode aprofundar a teoria que você quiser, pode fazer uma graduação, uma pós, alguma especialização, curso. Você pode até ser remunerado por isso. Aliás, abrindo um parênteses aqui, eu gosto muito de incluir esses parênteses no meio das minhas falas, porque são coisinhas que eu vou me lembrando ao longo do caminho e que vocês podem não saber e que são muito úteis. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por exemplo, que no ano passado teve um concurso para o cargo de técnico, o nível de escolaridade exigido era nível médio, porém, se no ato da posse você apresentasse algum diploma de nível superior, você já ganharia uma porcentagem a mais do salário, agora eu não vou lembrar de cabeça qual é, e lá dentro, estando dentro do tribunal, o TJ paga para você uma bolsa de 100% para você cursar uma graduação, justamente para você ter mais conhecimento agregado e poder ajudar a instituição cada vez mais. Espero que isso já tenha servido de motivação por aí também. E resumindo aqui, estudo passivo não resolve nada, ele só vai te dar a falsa sensação de produtividade e não vai te trazer nenhum resultado real. Terceiro erro, ignorar revisões e simulados. Eu confesso aqui que na minha primeira nomeação eu não revisei, nem fiz simulados, e foi algo também que ao longo da minha trajetória eu fui aprendendo muito a passos lentíssimos como que dava resultado para mim e como que se encaixava na minha rotina também. Mas na minha última nomeação, com certeza o que potencializou muito os meus resultados foi a inclusão de simulados desde o princípio da minha preparação. Eu levei muito em consideração que eu não tinha muito tempo disponível. Então, apesar de eu não gostar dessa ideia de domingo ser um dia reservado para simulado, domingo era o dia que eu tinha mais livre. Eu estava em casa o dia todo e eu dava um jeito de incluir o simulado ali no meu domingo. Se eu não incluísse no final de semana, eu dava um jeito de incluir de madrugada e eu não corrigia o meu simulado no mesmo dia. Eu deixava para corrigir só no outro dia. Aproveita e deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse em um vídeo específico só para simulados e eu trago aqui para vocês também. E isso faz um link muito bom com o que eu tenho visto na mentoria também. Muitas pessoas sabem que a revisão é importante, mas não sabem como incorporar no seu cronograma, que muitas vezes é um cronograma rígido. O mesmo é aplicado para o simulado, sabe que é importante, sabe que tem que fazer. O simulado acaba tendo uma frequência de aparição muito mais forte do que a revisão propriamente dita, mas acaba sendo incluído na preparação muito perto da prova. Então, a pessoa se atrapalha muitas vezes nessa parte também. E saiba que a revisão é importante para você lembrar o conteúdo acumulativo que você está aprendendo. E o simulado, ele é importante num sentido de, além de agregar tanto quanto a revisão, te preparar para o cenário da prova em si. Aqui, já de cara, a maior dica que eu dou é: faça seus simulados em lugares públicos, para que nada te distraia no dia da prova. Mas, principalmente para você não correr o risco de chegar na sua prova e ficar com muito nervosismo com aquele ambiente, e mesmo que você se lembre, mesmo que a revisão esteja em dia, esse nervosismo vai te atrapalhar e vai acabar com qualquer possibilidade de resultado positivo que com certeza você teria se tivesse incluído a prática de simulados na sua preparação. E como resolver essa situação? Tente incluir diariamente blocos curtos de revisão após suas sessões de estudo e também simulados semanais. Se a sua prova tem redação, inclua a redação semanalmente também. Aprender conteúdo novo é muito bom, é muito importante, mas consolidar o que você já estudou é tão importante quanto, além de te ajudar a evoluir mais rapidamente nas disciplinas que você está incorporando agora também. Independente aqui se você está no cenário de pós-edital ou numa preparação pré-edital, saiba que errar é normal, mas persistir no erro é uma escolha. Então aprenda com a minha experiência, teste, veja o que dá certo para você, faça suas adaptações também e encurte o seu caminho, veja resultados nos seus estudos. E se você precisar de um checklist pronto para organizar seus estudos, aqui embaixo também vai ter o meu guia de redução de danos pós-edital. É um PDF de 11 páginas que vai ter exatamente isso que você precisa, como se organizar diante do caos do pós-edital. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Eu tenho falado muito seguidor por causa da mania lá do Instagram, mas aqui no YouTube é inscrito. Inscreva-se aqui no canal
e fique por dentro de mais conteúdos de estratégia e organização no mundo dos concursos. Até mais e bons estudos!